Sempre falamos aqui no canal que política e esporte andam de mãos dadas e o esporte está incluído na sociedade, ou seja, a política tem muito a ver com ele. Na NBA está acontecendo um caso muito grave, muito sério, que escancara essa relação que sempre colocamos aqui no nosso canal. Isso tudo está relacionado com o pivô do New York Knicks, Enes Kanter. No último dia 16 de janeiro, procuradores turcos, país de origem de Enes Kanter, pediram para que a Interpol prendesse o pivô durante os jogos da NBA que iam ser realizados em Londres, que o New York Knicks ia enfrentar o Washington Wizards. O governo turco acusa Enes Kanter de ter ligações com Fethullah Gulen, que também é um procurado do governo turco. Ele é acusado de ser terrorista. Não é a primeira vez que Enes Kanter se envolve com a política e tem confrontos políticos com o governo turco. Em 2016, o poder do país cancelou e cassou o passaporte dele. Em 2017, proibiu que ele entrasse na Romênia. Basicamente, Enes Kanter é uma das figuras políticas mais controversas e contrárias ao governo turco. Ele é basicamente um dos principais inimigos públicos da Turquia, do seu governo e do Estado. No vídeo de hoje a gente vai tentar explicar como isso se envolveu, como que criou, qual que é a atual situação política da Turquia. Mas antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal e deixa o like no nosso vídeo. Isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas dentro do YouTube e fazer com que o nosso canal cresça e possamos continuar produzindo conteúdo fera, de qualidade, para vocês. Antes de mais nada, para todo mundo entender, precisamos explicar o retrospecto do governo turco. Prometo que será rápido, não vamos tomar muito do seu tempo, mas vale muito a pena para entender o que está acontecendo com Enes Kanter e toda a história. Bora comigo? A Turquia de 2017 foi uma república parlamentar. O presidente assumia funções de representar o país no exterior, atuar na política internacional, e o primeiro-ministro, eleito pelo parlamento, exercia as funções executivas dentro da política interna. Naquela época, até aquela época e continua até hoje, o presidente era Recep Tayyip Erdogan. Aqui a gente vai chamar ele só de Erdogan para ficar mais fácil de compreender. Mas no meio da crise de 2017... o regime foi abolido e virou presidencialista puro. Assim sendo, Erdogan deixou de assumir apenas as funções de política externa e assumiu as funções executivas de chefe de Estado. Antes da gente explicar também como que se deu essa mudança, vamos explicar quem é Erdogan. Ele participa da vida política do país há muito tempo. A sua entrada se deu em 1994, quando ele foi eleito prefeito de Istambul, a principal cidade do país. Mas foi apenas em 2003 que ele entrou de vez no topo da cadeia eleitoral do país. Ele virou primeiro-ministro, chefe de Estado, líder do executivo e desde aquela época ele está no topo da nação. Durante 10 anos ele foi soberano e não foi contestado nesse período. Só que em 2013 o caos começou a se instaurar na Turquia. Em julho de 2013 os ambientalistas se reuniram e começaram a protestar contra a demolição do parque Taksim Gezi em Istambul. Erdogan, como qualquer líder de Estado, teve a reação mais comum: descer o cacete nos protestantes. Depois de um pouco de tempo de repressão policial, os protestos começaram a tomar outra forma. Eles deixaram de ser de cunho ambientalista e se transformaram em protestos contra o governo Erdogan. No fim do mesmo 2013, lá para dezembro, começaram a pipocar escândalos contra a administração executiva do país. Membros do governo foram acusados de contrabando de ouro e suborno para adquirirem cargos públicos. Filhos de 3 ministros, figuras do setor financeiro e imobiliário foram presos. 4 ministros pediram demissão. Um deles, Bayraktar, que assumia a pasta do meio ambiente, declarou que Erdogan deveria entregar seu cargo, pois sabia que tudo era conivente e fazia parte do esquema. Isso fez com que outro personagem importante para esse caso entrasse na história: Fethullah Gulen, aquele mesmo que eu citei no início do vídeo que tem relação com Enes Kanter. Vamos explicar quem é o Gulen, dar um panorama. Ele é um líder religioso, escritor político que vive nos Estados Unidos desde 1999. Ele defende uma linha moderada do islamismo, aceitando alguns conceitos científicos e dialogando com outras religiões. Durante muito tempo, desde o início do governo, Gulen foi um grande defensor do governo de Erdogan. Era uma figura principal, um grande apoiador e uma pessoa muito importante para continuar dando estabilidade ao governo de Erdogan. Só que em 2013, depois de todas essas denúncias, depois de todos esses protestos, Gulen virou a principal figura de oposição do governo, denunciando todas as quebras das liberdades individuais que tinha pelo governo e todos os excessos cometidos por Erdogan. Erdogan, por outro lado, acusou Gulen de ser a pessoa por trás das denúncias de irregularidade do seu governo, de ter inventado aquilo, de ter plantado aquilo. Ele também acusava Gulen de criar um estado paralelo da Turquia, com seguidores da sua doutrina, o Hizmet. E assim ele teria influência no judiciário, na política e nas forças policiais, fazendo com que aquilo tudo seria um complô para derrubar Erdogan.
A questão é que, mesmo muito impopular, mesmo com muitos protestos, Erdogan foi eleito para a presidência do país em 2014. Ele deixou de ser primeiro-ministro, que é a posição de maior poder no país naquele momento, mas se manteve ainda no governo. Só que, enquanto ele estava na presidência, ele viu as coisas desengringolarem mais ainda em junho de 2016. Os militares anunciaram que estavam dando um golpe de Estado e assumiriam o poder para colocar ordem no país na Turquia. O golpe não foi bem sucedido, e depois de vários confrontos com a população, o governo militar foi dissolvido. Diversos militares das mais altas patentes foram presos após isso. Novamente, quem Erdogan acusava de estar por trás do golpe? Fethullah Gulen, que obviamente negou tudo e disse que era extremamente contra qualquer intervenção militar na política. Ele se defendeu insinuando que estava tudo sendo orquestrado para incriminá-lo e que o golpe teria sido uma farsa armada pelo próprio Erdogan. Mas essas alegações de Gulen não serviram para nada e todo mundo que fosse seguidor do líder passou a ser perseguido na Turquia. O que acabou acontecendo de verdade é que a tentativa frustrada de golpe, seja praticada como uma farsa pelo próprio Estado, seja praticado pelo Gulen, seja motivado pelos próprios militares, ou seja para qualquer um, serviu como carta branca para Erdogan voltar com tudo ao poder, suprimir liberdades e virar de vez o dono do país. Ele era presidente da República da Turquia só no papel. Basicamente, ele virou um ditador. Isso já tinha começado em 2014, quando o governo começou a censurar e ter controle de tudo que era postado nas redes sociais através da Turquia. Em 2016, o governo tomou o poder do principal jornal do país, o Zaman, ligado a Fethullah Gulen. Mas após o golpe falho, tudo desgringolou de vez. Ao todo, até o momento, 34 mil funcionários públicos, professores e burocratas estão demitidos. 95 mil pessoas foram detidas. 47 mil pessoas foram presas. 2 mil escolas, residências estudantis e universidades foram fechadas. 7.300 lugares acadêmicos foram extintos. 4.200 juízes e procuradores foram demitidos. 150 meios de comunicação social foram encerrados. E 162 jornalistas foram presos. Em julho de 2017, voltando ao que eu tinha falado, acabou o regime presidencialista parlamentarista no país. Um referendo extinguiu o regime parlamentarista e garantiu o presidencialismo com eleições marcadas em 2019, com mandato de 5 anos, com possibilidade de reeleição. Ou seja, Erdogan, que entrou no governo em 2003, poderia acabar só saindo em 2029. E como que Kantör entra nessa história? Kantör é uma das principais personalidades turcas no exterior, e ele é um dos críticos ao regime ditatorial feito por Erdogan. Além dos casos citados, o pai de Kantör, por exemplo, foi sequestrado e torturado pelas autoridades turcas pelas opiniões políticas de Enes Kanter. Kantör também tem uma fundação, a Enes Kanter Light Foundation, que segue os ensinamentos de Gulen, como o desenvolvimento da cultura de paz, respeito pelas liberdades individuais. Basicamente, o que acontece? Kantör está sendo cerceado o direito da livre expressão, é um inimigo público do governo, é tido como terrorista apenas pelos seus pensamentos. Isso levou o pivô turco a definir Erdogan, presidente do país, como Hitler de nosso século e considera o Kantör foragido político e procurado pelas autoridades do país. Vocês que conhecem o conteúdo do canal e ouviram o nosso podcast já sabem qual é a nossa posição quanto ao caso. Mas para quem é novo no canal, vale reforçar. Defendemos a todo custo as liberdades individuais e a democracia, sendo contra qualquer um que se posicione contra ela. Estamos em um momento que vemos pipocar regimes de exceção ditatoriais por todo o mundo fantasiados de democracia. Eles não são democracia. Erdogan não é um presidente, é um ditador. Somos contra eles, sejam de direita ou de esquerda. Somos contra o autoritarismo de casos como Erdogan, e é contra eles que devemos lutar e combater. Por isso estamos do lado de Enes Kanter, que está indo contra um ditador de fato, que está perseguindo e destruindo aqueles que são contra seu governo corrupto. Enes Kanter defende a liberdade, estaremos sempre do lado de quem defender isso, defender a democracia e defender o direito de cada um seguir a sua vida sem atrapalhar a do outro. É isso! Conseguiram entender um pouco do que está passando na Turquia? Deixe seu comentário sobre todo esse assunto, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos que estão com dúvidas sobre o caso do Enes Kanter. A gente se vê por aí. Falou, galera! É nóis!